Olá, meus irmãos, mais uma vez, pastor Eberson Silva, sou da Igreja Assembleia de Deus e eu vos trago aqui uma mensagem um pouco intrigante, né? Um pouco polêmica e até mesmo assim, como é que eu vou dizer, gera polêmica. Bom, eu quero falar aqui para vocês sobre o céu, o inferno. E no meio deste estudo, eu quero também dizer que a Terra não é plana. A Terra não é plana. Eu quero, antes de começar a ler o texto que eu separei aqui para nós lermos, eu quero ler com vocês em Isaías, o livro de Isaías, capítulo 40 e o versículo 22, que diz assim: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. Bom, eu sei que tem alguns outros versículos, mas não dá tempo de citar todos. E até pode ser que alguém diga, mas essa tradução aí é diferente da tradução A, B ou C. Meu irmão, não me interessa. A Terra não é plana, ok? E eu vou provar isso aí através do estudo, que eu vou, em poucos minutos aqui, tentar explanar ele na sua totalidade. Bom, o texto-chave que eu escolhi aqui foi o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 16, e o versículo 19, muito conhecido da igreja, não é mesmo? Que diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ou em outra tradução diz no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, que quer dizer gritar, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Aí Abraão lhes disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse ou voltasse à vida. Muito bem. Amados e queridos irmãos, Jesus é que falou esse texto aqui. Não poderia ser Paulo, João, Pedro, Lucas, nenhum deles. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus e ele é o Criador. No Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se materializou, ele se
transformou em carne, para que todos que olhassem para Jesus vissem nele o amor do Pai Celestial. E que todas as formas e coisas que foram criadas, o mundo, foram feitas por ele. Pode ler ali o capítulo 1 de João, verso 1 em diante, que você vai ver que todas as coisas foram feitas por Jesus. Que ele era o verbo quer dizer a palavra. E a palavra estava com Deus, Jesus estava com Deus. E a palavra se fez o quê? Carne. Meu Deus do céu. Jesus é Deus, meus queridos. E outra coisa, o próprio Jesus, ele relata aqui de um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que ele tinha muitos bens, se regalava esplendidamente, né? E que havia também um mendigo chamado Lázaro, que vivia à porta daquele homem rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Esse homem, ele não foi para o inferno, meus irmãos, não pelo fato de ser rico, mas foi para o inferno por ter negligenciado a obra do Senhor, negligenciado em estender as mãos para aquele pobre moribundo, ok? Deus lhe deu uma oportunidade de ele abençoar, dando-lhe um prato de comida, dando-lhe algo para comer, para saciar a sua fome, porém, ele fez vista grossa, como muitos fazem hoje em dia, não é mesmo? As pessoas nunca sabem quando a morte vai bater na vida dela. E, porém, Jesus relata aqui nesse texto que a morte, ela bateu na vida deste homem rico. E quando ele morreu, diz que ele foi sepultado. A sepultura ficava embaixo da terra, sobre 7 palmos de terra, não é mesmo? Ficava embaixo da terra, não em cima da terra, como é hoje, né? A sepultura feita de tijolos, mas ficava embaixo da terra, provando que a sepultura, o Hades, o inferno, fica embaixo da terra. Provérbios capítulo 15, versículo 24 diz: o caminho para o sábio o leva para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Irmãos, esse texto ele não é parábola, porque quando Jesus menciona o nome de um homem que houve, que existiu, ele disse: ora, havia um homem mendigo chamado Lázaro. Cai a teoria, a tese que muitos falam que esse texto trata-se de uma parábola. Não, esse texto não é uma parábola, porque quando num texto, numa parábola, cita nome de pessoas, ele deixa de ser uma parábola. No Evangelho de Lucas nós encontramos muitas outras parábolas, inclusive esbarrei aqui na mesa, inclusive a do filho pródigo, né? E a Bíblia não relata ali o nome, esse texto não relata o nome do filho, nem do pai, nem do irmão do filho pródigo que pegou os seus bens, né? A qual o pai repartiu com ele, e ele saiu e gastou tudo, né? No mundo do pecado, das orgias, e depois se arrependeu e voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu com alegria e presenteou, e os irmãos conhecem toda a história. Veja que Jesus, ele relatando essa história, essa parábola, né? Parábola quer dizer uma comparação, um fato comparativo. Ele não cita nome do irmão, nem do pai e nem do filho pródigo, porque trata-se realmente de uma comparação de quando o homem se desvia e vai para o mundo, né? Aproveitando-se nos deleites da carne, etc e tal, e depois muitos se arrebentam. Muitos se arrebentam, alguns voltam para a casa do pai, mas alguns se perdem, né? Não voltam mais e acabam morrendo e a sua alma indo para o inferno. Bom, o próprio Jesus, irmãos, ele relata aqui nesse texto que houve um diálogo. O homem chamado Lázaro, ele é levado pelos anjos para um lugar chamado Seio de Abraão, e o homem rico, que infelizmente não foi salvo, ele desceu à sepultura, e estando no Hades, Hades e Seol é o mesmo significado, porém uma palavra está no grego, Seol no grego, e Hades no hebraico, ok?
O que quer dizer essa palavra? Quer dizer mundo dos mortos. Aliás, Seol em hebraico e Hades no grego. Mundo dos mortos ou mansão dos mortos, para onde iam e ainda vão os mortos da qual a alma deles não se salva, ok? Eu vou explicar certinho, tintim por tintim, nós vamos explicar cada ponto desse texto aqui, para que os irmãos possam entender. Jesus falou então, que quando o rico estava no inferno, olha só o texto, ele ergue um pouco os olhos acima dele, e ele reconhece Abraão, nosso patriarca, nosso pai na fé, e também o mendigo que estava na porta da casa dele e desejava alimentar-se com as migalhas que sobravam, com a comida que sobravam, né? Ele reconhece desesperadamente, começa a clamar, a gritar lá da profundeza do inferno, dizer pai Abraão, reconhece Abraão como sendo pai na fé. Ou seja, esse homem certamente que era um homem, talvez um sacerdote, que se vestia de linho finíssimo, de púrpura, vivia regalado, ou talvez era um homem rico que viveu naqueles dias e que era um portador das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, que era descendente também de Israel, porque conhece Abraão como sendo seu pai. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, porque estou atormentado por estas chamas. E Abraão disse, olha filho, quem está aí desse lado não pode passar para cá, nem os de cá passar para lá, porque é um grande abismo que separa nós de vós, de tal sorte que não tem como. Esse grande abismo, ok, que separava antigamente o seio de Abraão, chamado paraíso, lugar de descanso, lugar de delícia, do inferno, esse grande abismo separava o seio de Abraão e o inferno. Está dando para entender, meus irmãos? Ou seja, o centro da terra, o coração da terra, ele está dividido em 4 partes. Grande abismo, seio de Abraão, que hoje está vazio, eu vou explicar por que está vazio, lago de fogo e inferno. Está dividido em 4 partes. E Jesus fala sobre essas 4 partes aqui nesse texto. Abraão estava de um lado, né? Eu fiz aqui um desenho bem simples, não vão rir do meu desenho, tá? Para vocês entenderem. Aqui está a crosta terrestre, tá? O planeta Terra é redondo, não é plano, ok? E aqui, meus amados irmãos, no centro da Terra ficava o paraíso, o seio de Abraão ou o cativeiro, conforme a Bíblia relata em Salmos 68, verso 18, né? E também em Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, ok? Que aqui era um cativeiro, o lugar para onde os salvos iam antes da ressurreição de Cristo. Todos os salvos, profetas, patriarca no Antigo Testamento, eles iam para este lugar aqui, ó, tá? Chamado paraíso, seio de Abraão, o lugar de delícia, lugar de descanso, diz a Bíblia, um lugar onde os israelitas, os salvos do Antigo Testamento estavam esperando o Messias, o Redentor, né? E aqui o grande abismo, eu fiz um desenho aqui do grande abismo, ok? Esse grande abismo aqui fala em Judas, versículo 6, capítulo único, né? Que o Senhor, ele reservou anjos, demônios decaídos para serem soltos no período da grande tribulação, onde a ira de Deus será derramada sobre a terra. Então esse aqui é o grande abismo, e aqui desse lado ficava o inferno. Aqui eu fiz um desenho do rico, né, olhando para cima e vendo Abraão e Lázaro no seio de Abraão, no paraíso, ok? E aqui eu fiz um desenho do lago de fogo e enxofre, que a Bíblia fala, lago de fogo líquido e enxofre, ok? Jesus quando foi crucificado, né? Vou fazer uma cruz aqui. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, havia 2 ladrões, né? Aí um estava à direita e outro à esquerda. Um ladrão, sendo usado por Satanás, disse: tu não és o Filho de Deus, por que não sai daí e livra nós também? Mas, porém, o outro ladrão que estava arrependido disse assim: como louco falas tu, rapaz?
Nós somos dignos de morte porque muitos males nós praticamos, mas esse que está em nosso meio, mal nenhum fez. Ou seja, esse rico que estava arrependido, aliás, este ladrão da cruz que estava arrependido, ele reconheceu Jesus como sendo o seu Senhor. Chama Jesus de Senhor. Quando entrares no teu reino, lembra-te também de mim. Quando entrares no teu reino, ele também ouviu Jesus pregar acerca do reino dos céus. Então Jesus olha para aquele moço, vê que ele está realmente arrependido e diz para ele: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Porque este lugar que ficava no centro da terra, meus irmãos, era um paraíso, porém também era um cativeiro. Por que que era um cativeiro? Porque ficava no miolo, no centro da terra. Afinal, não é à toa que a ciência descobriu que o centro da terra é oco, né? E estão tentando descobrir se há seres, né, que tenham vida, né, no centro da terra. Claro que nunca vão conseguir, né? Mas segundo os cientistas russos, em 1986, eles furaram a Terra 14 mil metros. Um detalhe, daqui da onde nós estamos até o centro da Terra, o coração da Terra, tem 6.370 quilômetros de profundidade. Os cientistas conseguiram ir até 14 mil metros, uma sonda para escutar placas de baixo eixo, placas tectônicas, para prevenir erupções vulcânicas, prevenir terremotos, tremores de terra, enfim. E também colocaram um sensor de temperatura que mediu mais de 2.000 graus Fahrenheit, que é 1.000 graus Celsius, nossa aqui no Brasil, né? 1.000 graus. E o microfone que capta sons de longa distância, ao invés de eles escutarem as placas de baixo eixo, as placas tectônicas, os ruídos das placas, eles colocaram o aparelho, talvez como esse, no ouvido para escutar, e escutaram gritos de milhares e milhares de pessoas que gritavam de dor, ok? Se vocês botarem aí no YouTube, gritos ouvidos do inferno, tem um que é uma montagem, tá, pessoal? Mas tem outro que é coisa séria, já foi várias pessoas que entendem de gravação e tal, né, estúdio, falaram que aquilo não é montagem, tá? Foi realmente algo gravado e é real, absolutamente real. Na época houve, meu Deus, passou na rádio, na TV, foi o maior rumor que ocorreu aí no mundo por causa dessa matéria desse cientista russo, Dr. Azakov. Ele dizendo assim, ó: eu, como comunista, não creio em Deus e nem na Bíblia, mas como cientista, eu posso afirmar que perfuramos as portas do inferno. Meu Deus, né, irmãos? Por que será que Jesus pregou mais acerca do inferno do que do céu? Porque Jesus não quer que ninguém vá para lá, não é mesmo? Por que o Senhor fez o inferno? Diz as Escrituras que o Senhor fez o inferno para aqueles que se esquecem de Deus, para aqueles que aborrecem a Deus, para aqueles que escarnecem de Deus, para aqueles que estão brincando com o Evangelho, né? Brincando de ser crente. Só que tem um detalhe: Jesus, Deus, Ele não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai porque ela quer. Afinal, Ele nos deu o livre arbítrio, o direito de escolher o caminho que nós quisermos seguir. Porém, muitos seguem caminhos errados, não é mesmo? Caminho da prostituição, do alcoolismo, das drogas, da traição, murmuração, calúnia. Muitos seguem caminho da homossexualidade, da idolatria. E esse caminho, meus irmãos, levam a pessoa para o inferno, ok? Se apegue com Cristo, pois só Ele pode salvar a tua alma. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha o quê? A vida eterna, ok? Então vamos lá, pessoal. Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 40, que ele disse assim, ó: assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da baleia,
importa que o Filho do Homem, ele mesmo, esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra. Em outra tradução diz no coração da terra. Então, meu querido, quando o Senhor lá na cruz do Calvário, ele dá o brado e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, o corpo dele foi sepultado, mas a alma, o espírito de Jesus, ele desce no centro da terra, conforme Mateus 12:40. Assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e o ventre é no meio do corpo, importa que o Filho do Homem, ele mesmo, esteja 3 dias e 3 noites no coração da terra, no centro da terra. Prova é que a terra não é plana, meu amigo. A terra tem um miolo, a terra tem um centro, a terra tem um meio, a terra tem um núcleo, ok? Outra coisa, certamente que o Senhor nesse momento ele levou a alma daquele ladrão, né, para o paraíso. A Bíblia diz, meus queridos, em 1 Pedro capítulo 3, verso 19, que ele desceu e pregou aos espíritos em prisão que morreram nos dias de Noé. Tem alguns que dizem por aí que o Senhor foi lá pregar para salvar as almas que já estavam sendo atormentadas no inferno, mas isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. O Senhor apenas foi fazer algumas coisas que eu vou dizer agora. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi proclamar a sua vitória sobre o quê? A morte e o inferno. Onde é que está escrito isso, pastor? Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Ele disse assim, ó: João, escreve aí: eis que estive morto, mas agora eu estou vivo. E outra coisa, ó, eu tenho as chaves da morte e do... tem até uma penca de chave aqui. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Se ele tem a chave, mostrou para João, porque outra hora ele desceu lá e pegou do diabo que estava com essa chave. Ou seja, nem o diabo e seus demônios tem mais a chave da casa dele. Agora quem manda é Jesus, porque ele venceu na cruz do Calvário, aleluia. Ele venceu na cruz do Calvário, meus irmãos. É a chave da tua vitória, é a chave do paraíso, é a chave, meus irmãos, que te dá direito à salvação, ou glória, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Certamente, meus irmãos, que o Senhor esteve no centro da terra. Diz Mateus 4,16, ok? Que a alma dos santos falecidos estavam aguardando. A palavra assentado, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Rapidinho aqui. A hora passa rápido, meu Deus do céu. É Mateus capítulo 4, versículo 16. Preste atenção aqui, ó. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Vocês estão entendendo aqui? O povo que estava sentado, a palavra sentado quer dizer esperando em hebraico. Em trevas, porque lá era um cativeiro, era um paraíso, sei de Abraão, lugar de delícia, sim. Porém era um cativeiro porque ficava no centro da terra, tá? Viu uma grande luz e ficava dentro do Hades, do Seol, né? Porque o mundo, a região dos mortos, o mundo dos mortos, é esse miolo que é dividido em 4 partes aqui que eu falei. Grande abismo, sei de Abraão, lago de fogo e inferno. Então o Senhor, após ele pegar as chaves do diabo, de Satanás, proclamar a sua vitória sobre o inferno, quando a Bíblia diz que ele desceu e pregou aos espíritos, em 1 Pedro 3,19, está em letra minúscula, espírito, espíritos no plural, são espíritos de demônio, não é alma, a alma é alma, nós temos um espírito, né? Nós temos corpo, alma e espírito, em letra minúscula, espírito do homem, mas quando a Bíblia fala espírito em letra minúscula, está falando de espírito de demônio, ok? Ou espírito do homem. E quando fala Espírito em letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, ok? Então o Senhor foi lá pregar a sua vitória sobre o inferno, os demônios. Pegou a chave e certamente que ele foi lá no paraíso, chamado Sei de Abraão,
que ficava do lado do grande abismo. Ok? Isso que eu estou ministrando aqui para vocês, irmãos, se vocês tiverem condições de comprar nas livrarias evangélicas, esse mapa aqui, ó, o plano divino através do século, tá tudo aqui, ó. Ó. Ok? Deixa eu ver. Aqui, ó. O plano divino através do século. Tá? Então tá tudo ali, ó, desde a fundação do mundo. Vou abrir outra parte aqui. Ó, desde a fundação do mundo até a restauração, né? Até o final dos tempos, né? O final do mundo. Desde quando Deus criou o mundo até o final do mundo, ok? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? A terra era sem forma e vazia, tal. Não estou conseguindo centralizar a câmera aqui, meu Deus, estou todo perdido. Mas aqui está a parte em que Abraão e Lázaro estavam no seu seio, no paraíso, ó. Tá todos os versículos chave ali, ó. Veja aqui, ó, o grande abismo, né? Com os demônios aqui, ó, no abismo, conforme Judas versículo 6. E o rico aqui atormentado pela chama no inferno, do outro lado do abismo, ó. Gritando ali, pai Abraão, socorre, mas não adiantava mais gritar, né? Não existe uma segunda chance para quem vai para cá, ó. Ok? Apenas estão esse povo ali sendo atormentado, aguardando o juízo final, para serem atados como palha seca e serem lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ok? Se vocês puderem comprar o livro Plano Divino através do século, que acompanha este mapa, é impressionante. Tudo isso que eu estou falando aqui está baseado nesse estudo bíblico, nessa escatologia bíblica aqui, ok? Continuando então, meus irmãos, o salmista Davi, no Salmo 24, ele faz uma oração profética dizendo assim: levantai, ó povos, Salmos de número 24, versículos 7, 8, 9 e o 10. Ele diz: levantai vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque vem entrando aí o Rei da Glória. Aleluia. Quem é este o Rei da Glória? Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O salmista Davi profetizou a entrada triunfal de Jesus através dos portais eternos, né? Reconheceu ele como o Senhor dos Exércitos, o próprio Messias, Jesus Cristo, que estava lá no centro da terra, pegou a chave, atravessou o grande abismo e foi lá agora no lugar chamado Seio de Abraão. A Bíblia não menciona o que Jesus falou lá para os profetas, para os patriarcas, né? Mas a Bíblia diz, preste bem atenção aqui, Mateus 27, eu estou citando o versículo aqui para você acompanhar e poder entender que eu não estou aqui pregando heresia. Isso está na Bíblia. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Diz que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, domingo de madrugada, houve um terremoto, sepulcros se quebraram e corpos de santos falecidos. Quem são os santos falecidos? Todas aquelas almas que morreram no Antigo Testamento foram salvas. Elas ressuscitaram após a ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa, que é Jerusalém, a capital de Israel, e foram vistos por muitas pessoas a olho nu. É o que está escrito em Mateus 27, 52 e 53. Ok? Depois diz a palavra do Senhor que Jesus, ele palmilhou pela terra por 40 dias. Ok? 40 dias. E pregou às mulheres, pregou a mais de 500 discípulos no Mar da Galileia. Está escrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 6. Paulo diz que Jesus, ele apareceu a mais de 500 discípulos no Mar da Galileia e pregou para eles, né? Enfim, apareceu às mulheres, apareceu aos 11 discípulos que estavam lá chorando, choramingando.
pois é, Jesus não ressuscitou e tal, e de repente Jesus aparece no meio deles e diz: sejai crentes e não incrédulos, sou eu, porque eles acharam que era um fantasma, né? Então, meus queridos, Jesus ele esteve no centro da terra, no coração da terra. A prova é que a terra é redonda, a terra não é plana não, porque se a terra fosse plana, ela não ia ter um miolo, não ia ter um centro, um coração. O coração fica no meio do corpo. Onde Jesus esteve foi no meio da terra, do centro da terra, ok? E nós lemos ali em Isaías, né, no capítulo 40, versículo 22, que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. O que é globo? Uma coisa redonda, né? Amém? Glória a Deus. Eu espero estar ajudando aí os irmãos que têm dúvida, tá, irmãos? Enfim, para onde que foram essas almas que estavam lá no seio de Abraão, no centro da terra? Para onde que o Senhor levou? Já vou dizer aqui, quer ver? Ó? Abram lá vossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, que eu já até tinha citado aqui no começo, né? Vamos ver onde é que está Efésios. Eu já era para ter separado aqui esse versículo, a minha Bíblia não tem índice, né? Ó, tá aqui. Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, que diz assim, ó: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes inferiores da terra? Aí ele responde no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, no plural, para cumprir todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu poderia falar aqui sobre o primeiro céu, poderia falar aqui sobre o segundo céu e o terceiro céu. Bom, o primeiro céu é onde se forma o vento, as nuvens, ok? O segundo céu é onde o Senhor colocou luzeiros no céu, estrelas, astros, planetas, constelações, amém? Ali é o segundo céu. E o terceiro céu? Eu posso até citar um versículo aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 2. O apóstolo Paulo estava falando dele mesmo, dizendo: eu conheci um homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe. Esse tal homem foi arrebatado ao terceiro céu, que fica acima das estrelas, vírgula, e no paraíso, que não é mais lá embaixo no centro da terra, ouviu coisas inefáveis, a qual o homem não é lícito referir. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão, com esta palavra. Que você possa acreditar que existe um céu nos esperando, que o inferno não é nosso lugar. O Senhor fez o inferno, sim, Ele criou todas as coisas. Ele fez o inferno para Satanás, os seus anjos, e para todos aqueles que o seguem, viu? Quem é que segue a Satanás? Quem que segue a Satanás? Quem pratica mentira, quem ama e pratica mentira, a idolatria, a fornicação, a masturbação, né? Você que é viciado em vídeo pornográfico, cuidado, meu querido. Você pode perder sua salvação. Jesus está para vir a qualquer momento e você pode ficar aí no arrebatamento. E vai ser terrível para quem ficar. Jesus te ama e quer salvar a tua vida. Não acabe com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, com drogas, com bebida, né? Saia do alcoolismo. Você que está pensando em se separar da sua esposa, abandonar a sua família, cuidado, querido. Não faça isso. O diabo está usando artifícios para vocês se separar. Vão ver os pontos que vocês estão errando, que vocês estão falhando, né? Tente se acertar. Aquilo que Deus uniu não separa o homem. Jesus, Ele te ama. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor quer salvar a tua alma. O Senhor quer salvar a tua família. O Senhor quer te usar nessas últimas horas que nos restam
para você ganhar sua família, os seus amigos para Jesus, convidá-los para ir à igreja, ouvir uma palavra, ouvir um louvor. Te alimenta com as coisas de Deus, busca Deus, ora, consagra a sua vida. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta você só ir na igreja, sentar no banco, dar glória a Deus e aleluia, e não orar, não santificar a sua vida, não vigiar. Não adianta nada, meu irmão. Amém? Vamos buscar Deus. O Senhor disse que para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós comigo também. Amém? Aleluia. Lá, meu querido, não precisa você se matar tanto por dinheiro, não. Você vai andar em ruas de ouro. Os muros são de jaspe de cristal. O Senhor vai preparar mansões celestiais para nós morar por toda a eternidade. Enquanto muitos vão padecer no inferno por toda a eternidade, sofrendo tormento de dor, nós vamos estar com o Pai Celestial, aonde Ele vai apagar de você toda lágrima. Vai ficar aqui toda enfermidade, toda doença, toda deficiência e debilidade física vai ficar aqui, meu irmão. Quem perdeu um braço aqui, lá vai ter os 2 braços. Quem é gordinho que nem eu, pastor Emerson, vai ficar talvez mais magrinho. Quem é mais magrinho vai ficar mais gordinho. Quem é baixinho vai ficar mais altinho. Quem é mais altinho vai ficar mais baixinho. Porque o Senhor vai nos dar um corpo celestial, semelhante aos dos anjos. Aleluia! Oh, aleluia! Estou sentindo a presença de Deus aqui, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus, Pai Celestial. O inferno existe, querido. Se apega com Deus. Escapa-te pela tua vida. Jesus, Ele te ama. O arrebatamento da igreja está às portas. O amanhã pode ser tarde. Dobre o joelho aí onde você está. Eu quero orar pela tua vida agora. Quero orar pela tua casa, pela tua família. Amém? Pai querido, Pai santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que esta oração agora, Senhor, possa penetrar na casa desse irmão, dessa irmã, que está passando talvez por uma dificuldade, passando por tribulações, por lutas, Pai. Que o Senhor possa consolar o coração dessas pessoas, abençoando. Que o Senhor possa entrar com providência, Pai. Que o Senhor possa repreender todo o artifício e toda seta maligna. Tudo que Satanás tem arquitetado contra esta família, contra esta mulher, contra este jovem, contra esta moça, este moço, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra agora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda ação do inimigo agora, no lar desta pessoa, no casamento desta pessoa, na vida sentimental, na vida espiritual, Senhor. Satanás tem colocado frieza. A tua palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Senhor, que nesta casa haja paz, haja alegria, haja comunhão com o teu Espírito Santo. Que dentro desse lar, meu Deus, dentro desta pessoa, no coração desta pessoa, o Senhor possa fazer guarida, possa fazer morada, o Senhor possa transformar a vida desta pessoa, transformar a mente, dando força para que esta pessoa não caia em tentações, porque Satanás sabe, Senhor, que falta pouco, Senhor, para a derrota dele, Senhor, de modo que o Senhor lançará Satanás, o anticristo, o falso profeta, todos os demônios, Senhor, no lago de fogo. Satanás sabe que falta pouco, e ele tem trabalhado, Senhor, para levar muitas pessoas com ele,
Mas para a honra e a glória do nosso Deus, meu Pai, o Senhor tem levantado pessoas na terra para anunciar o teu evangelho, pregar a tua palavra, para que as pessoas achem o caminho da salvação, que é o teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai querido, perdoa o pecado, Senhor, os pecados que essa pessoa tem cometido. Apaga, Senhor, as transgressões. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz que aquele que não foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, esta pessoa será lançada no lago de fogo. Que o Senhor então possa escrever, acender o nome desta pessoa, Senhor, no livro da vida, para que ela seja salva, para que ela encontre a salvação no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, querido. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe. Não esquece de dar um joinha. Se inscreva-se no meu canal, porque eu pretendo fazer mais vídeo semelhante a este que eu fiz aqui. Talvez não tão longo, né? Mas é um assunto, hoje infelizmente, que abrange muita coisa. Não foi possível resumir, não foi possível. Peço desculpa, né, pelo tempo. E que Deus abençoe a tua vida, ok? Um abraço.